Um mega projeto chamado Orai uns pelos outros, durante todo o mês de maio, que é considerado o mês da família. E a família que foi tirada para oração foi a família da irmã Dulce. E no dia 13 de novembro de 1979, foi organizada a congregação aqui em Cidade de Deus, Irmão dos Evangelhos, número 19, exatamente na sala da nossa residência, onde morávamos eu e Marilson. E ali o Senhor operou alguns sinais muito importantes. Um deles foi que, uma ocasião, chegou um varão lá, juntamente com a esposa. O nome dele era Abraão. E ele pegou a carteira dele e me entregou, ou fez menção de me entregar, e pediu que eu orasse pela carteira dele. Eu falei: senhor Abraão, nós não temos o costume aqui de orar por objetos, não. Mas qual é o problema do Senhor? E o problema é que eu trabalho numa empresa, numa construtora, sou pedreiro, há 8 meses. E o patrão não quer assinar a minha carteira de jeito nenhum. Já falei com ele umas 2 ou 3 vezes. E ele me disse que se eu tocasse nesse assunto uma 4ª vez, que ele me demitiria, me mandaria embora. E eu estou trabalhando completamente inseguro. Eu falei: tá bom, nós vamos orar então por esse problema. E oramos. E eu falei para ele: amanhã, quando o senhor chegar no trabalho, o senhor leva a carteira e coloca lá na frente do engenheiro. Mas ele falou que se eu falasse disso uma 4ª vez, ele me mandaria embora. Eu falei: senhor Abraão, faz o que eu estou orientando o senhor. E assim ele fez. Chegou lá quarta-feira de manhã, isso foi numa terça-feira na congregação. Chegou lá quarta-feira de manhã e fez o que eu tinha orientado a ele. Chegou, botou a carteira aberta na frente do engenheiro, e o engenheiro estava de cabeça baixa, naturalmente, né? E quando ele abriu a carteira na frente do engenheiro, o engenheiro olhou, coisa e tal, e abriu a gaveta, pegou um carimbo, tacou lá o carimbo e preencheu ali e assinou a carteira dele sem falar uma palavra. Amém, igreja? Depois a esposa dele, Marilson encontrou com ela ali na esquina, Dele Gaberneck com a Rua dos Evangelhos, e a esposa dele então contou essa história para Marilson e falou: eu vou levar uma oferta lá de 200 cruzeiros. Na época era dinheiro para valer. E a Marilson até conversou com ela e falou: olha, se é no sentido de pagar a bênção de Deus, a senhora não faz isso. Não, eu vou levar porque é ingratidão. E realmente foi, e levou. Então Deus, foi um dos sinais que Deus operou, que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, né? Eu estava ajoelhado, antes de começar o culto, uma terça-feira. Eu estava ajoelhado assim na porta, que tinha a mesa onde a gente ficava para dirigir o culto, e o salão ali. E eu estava ajoelhado ali, e de repente tive uma visão que o irmão Manuel de Andrade, pai da Márcia, você cantou aqui agora, ele tinha uma Kombi muito bonita com o seguinte, e ele estacionava a Kombi sempre ali na porta da congregação. E eu estava ajoelhado, todo mundo já ali na congregação, e a Kombi dele parada na porta ali da congregação. E eu ajoelhado vi, mas vi mesmo, nitidamente, um elemento tentando roubar a Kombi.
Aí eu levantei do joelho, fui lá, olhei para lá, olhei para cá, para um lado, para o outro, não vi sinal nenhum. Mas foi de repente, um descuido meu. Eu não contei isso para o irmão Monel. E naquela noite, naquela madrugada de terça para quarta, roubaram a conta do irmão Monel da noite. E eu me sentia assim culpado, que eu deveria ter falado com ele, porque a visão que eu tive foi muito nítida. E eu não falei. E a irmã Dulce, ela falou para mim: pastor, eu quero muito ingressar na obra, mas não posso me batizar, porque o pastor sabe, né, eu vivo maritalmente e não posso me batizar. Mas eu falei: mas a irmã quer realmente ingressar? Quero, pastor. Eu falei: então, vamos fazer 15 dias de jejum pela irmã, para Deus resolver esse problema. E pode ter certeza que em meio a esse jejum, ou no final dele, Deus vai operar um sinal. E ela não podia também falar com o saudoso irmão Nelson Vital da Silva em casamento. E ele não queria realmente, até ameaçava ela, e ele não queria mesmo saber disso. Mas em meio a esse jejum, ele próprio, ele já tinha uma filha, que era a Roseli. Ele próprio chamou a irmã Dulce e falou: minha filha, eu acho que é hora de nós casarmos. Nossa filha já está com 12 anos, já está na hora de nós casarmos. Aí a irmã Dulce quase caiu para trás, providenciou tudo. Eu nem me lembro se fui eu que fiz o casamento de vocês. Acho que foi Zina Dulce. Acho que fui eu que fiz o casamento da irmã Dulce e do saudoso irmão Nelson. E depois que ele tomou essa decisão, aliás, foi antes de ele tomar essa decisão, nós estávamos em jejum. E aí já estávamos aqui na Marechal Miguel Salazar Mendes Moraes, 1234. E um dia, o irmão Nelson chegou lá, mas não estava com muito boa intenção, não. Ele queria entrar para tirar a irmã Dulce de lá de dentro do salão de culto. E entrou e sentou lá no banco lateral, uns bancos laterais assim, onde ficavam os instrumentistas e tudo. E ele chegou e sentou lá, junto com os instrumentistas, que aliás só eram dois, né? Era o pastor Marcos, pastor Marcos, Eusébio e Raulinho. Eram os três instrumentistas. E o irmão Nelson chegou e sentou ali. E naquela noite eu recitei aquela poesia de Mário Barreto França, O Último Combate. E quando eu acabei de recitar a poesia, o irmão Nelson falou: eu entrei aqui com uma intenção e saio daqui com outra. Eu quero ser membro dessa igreja. Amém, igreja? E assim foi. Se lembrou a igreja, foi uma bênção. E depois eu fiz o casamento deles, foram uma bênção na igreja. E hoje nós temos a irmã Dulce e alguns de seus familiares, não todos, mas alguns. E eu quero convidar a irmã Dulce e todos os seus familiares aqui à frente, por gentileza.
Esse é o Rodrigo. Pode subir aqui, Rodrigo. Pode ficar de frente para lá. Manduce, Joyce. Mais alguém aí, parentes da irmã Dulce? Então, Rodrigo, chega um pouquinho para cá, por gentileza. Não, foi demais. Aí. Eu quero convidar aqui pastor Paulo César e pastor Marcos. Nós vamos descer e nós vamos orar com as mãos estendidas para o Rodrigo, irmã Dulce e a Joyce. Convido a igreja a colocar-se em pé. O pastor Marcos vai fazer essa oração e eu e o pastor Paulo César estaremos juntamente com o pastor Marcos de mãos estendidas em favor Rodrigo, irmã Dulce e Joyce. Pode orar, pastor Marcos. Amado Deus, Santo e glorioso Pai que estás no céu. Amém. Deus, levamos a nossa voz, Senhor, em gratidão por esta família. Amém. Desde os primórdios da tua igreja, neste lugar, essa família tem sido uma bênção nessa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela matriarca dessa família, irmã Dulce, que tem sido fiel na tua presença. Não tem visto empecilhos, Senhor, para caminhar para a tua casa. Tem sido um exemplo de fé, Senhor, um exemplo de perseverança, Senhor. Muito obrigado por esta vida. Te pedimos uma bênção especial para a tua serva. Nesta noite tu repreenda toda e qualquer enfermidade na sua vida. Que ela, Senhor, tenha os seus dias até a tua vinda, Senhor, de saúde, de paz, Senhor, de fé, Senhor, e de comunhão perfeita na tua presença. Muito obrigado. Toma todos os seus filhos nas tuas mãos, Senhor, os seus netos, Senhor, todos os seus parentes, toma nas suas mãos e abençoa grandemente, Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Irmã Dulce e Rodrigo e Joyce também podem voltar ao lugar. Só que a irmã Dulce vai agora tirar aqui qual a próxima família que nós vamos orar. Então, a próxima família na nossa linha de oração durante essa semana toda é o diácono Isaac e Lídia, William, Miguel e Vitor. Amém? Amém. Tem outro, não tem? O Isaac Júnior? O Juninho. Faltou o Juninho aqui, mas está na nossa lista de oração. Toda a família do diácono Isaac e a irmã Lídia.